Não, é o seguinte, lá a universidade era uma universidade experimental do Darcy Ribeiro, então era uma coisa assim incrível para quem estava caminhando para essa área de artes, né? Sim, sim. Então, o primeiro ano da faculdade, por exemplo, você tinha oficina básica de cinema, artes plásticas, música, para depois você escolher qual, Hum, qual, onde é que você se adaptava melhor, uhum, entendeu? uhum, E uhum. eu fui com a ideia de fazer arquitetura e acabei descobrindo cinema. Aí, Aí fui largando a arquitetura para fazer cinema. e aí, como que você foi para a UF? Aí fecharam a escola e nós saímos, os alunos, Por eles que saíram para. fecharam a escola? Porque era uma escola que era muito cara para poucos alunos e era muito subversiva. No sentido de, naquela época, aí nos anos 70, entendeu? A nossa proposta lá da escola de cinema era a integração com as outras áreas. Então a gente queria fazer cinema para medicina, cinema para engenharia, essa coisa toda. E isso era muito ruim. Tudo que o reitor na época não queria era a integração. Eles queriam eles interessavam eles que as escolas fossem estanques, entendeu? E aí ele acabou fechando a escola de cinema, que ainda não era regulamentada, e foi quando aí a gente só tinha nessa época duas opções, que era a Universidade aqui, Federal Fluminense, que tinha um curso de cinema novo, e a ECA em São Paulo. Só que a UF tinha um currículo mais próximo ao nosso. Então a gente resolveu o grupo vir para a UF. E aí me formei. E aí, lá você estudou com quem na UF? Na UF, era quem liderava ali nessa época que eu estava, se bem que essa escola foi implantada pelo Nelson Pereira dos Santos, né? Uhum. Mas quem estava ali, Jean-Claude Bernadette, tinha um grupo grande. Mas quem estava liderando nessa época era o Vladimir Carvalho e o Fernando Duarte, entendeu? Documentaristas e o outro fotógrafo, entendeu? Mas quando fomos para a UF estava com o Nelson Pereira, né? E aí eu acabei me juntando com o Nelson, que não queria ter alunos na equipe, mas ele estava fazendo uma revista chamada Luz e Ação. E eu estava trabalhando como foca de jornal. Aí o Nelson me chamou e chamou a Hilda, uma outra aluna, para que a gente trabalhasse na revista. E a revista era lá na produtora dele. E aí fui grudando ali. Você foi continuista para ele, não? Fui continuista, fui assistente de direção, depois fiz cenografia, entendeu? Aquilo para mim foi uma grande escola, né? Sim. Você trabalhou com quase todo mundo da Cinema Nova. Trabalhei com Glauber. Glover. Não trabalhei com quase todo mundo, trabalhei com o Nelson e com o Glauber, os dois da liderança. E foi fantástico, porque com o Glauber eu fui assistente dele e ao mesmo tempo era produtora, entendeu? E antes eu tinha feito um documentário sobre um documentário que o Glauber estava dirigindo, e aí eu era assistente dele e a produção era da Embrafilme. Então, de uma certa forma, a gente foi chegando, entendeu? E a tua companhia, depois quando você fundou a tua própria companhia, tua companhia que produziu o filme do Glover, né? A Idade da A Terra. primeira, exato. E nessa época, para a gente ter qualquer investimento da Embrafilme, a gente tinha que ter um filme produzido pela Embrafilme, Uhum, entendeu? uhum. Então, o do Glauber foi o nosso primeiro filme produzido por ele. Glover. Quer dizer, dirigido por ele e produzido pela gente. Foi a Idade da Terra. Então, a gente vai olhar aqui hoje no filme teu que se chama Os Encantados, que eu amo, que eu até tinha falado para você que me lembrava um pouco a cultura gula que foi feito por Daughters of the Dust. E eu quis saber como que você se entranhou e entrou nessa questão que é uma coisa muito especial, É. é um filme muito especial, uma coisa muito. Eu brinco muito, eu falo que a Pajé Zeneida me quis como diretora e ela fez lá sua pagelança, entendeu? Para que eu me me soltasse, entendeu? E ficasse aberta para esse conhecimento, que não é só meio ambiente, é um conhecimento espiritual dessas questões do meio ambiente. Eu estava completamente despreparada para esse assunto, entendeu? Quando a Zeneida deve ter visto
Zeneida é pajé, né? Lá da Ilha do Marajó. Quando ela deve ter visto uma entrevista minha, ela falou para a filha, olha, eu quero que essa mulher, ela nem conseguia pronunciar meu nome, eu quero que essa japonesa, entendeu? Qualquer coisa assim, faça o filme do meu livro, que é sobre a minha vida. E a filha dela me procurou e eu recebi o livro, dei para minha sócia parceira lá, eu falei assim, "Não, olha só um livro que você vai adorar, que é esses assuntos que você gosta, aí, de espiritualidade, não sei o que, não sei o que." E passei para a Cena ficou tentando me dizer que o livro era muito bom, que eu lesse o livro, mas eu não estava interessada. Aí passaram-se alguns anos, eu voltei a encontrar com essa filha dela no Rio de Janeiro. Ela estava no Rio e estava procurando um mecânico e eu estava numa padaria, entendeu? E aí ela disse, eu sou filha daquela pajé, não sei o quê. Eu dispensei assim, sem dar muita bola. Aí a minha casa sofreu um desastre ambiental daquelas que todos os condomínios ali de classe média de Jacarepaguá, que ficavam no sopé do morro, foram prejudicados porque veio uma avalanche de terra do Maciço da Tijuca que desceu com a chuva e derrubou casas. Foi um desastre. A minha casa não sofreu tanto, mas eu fiquei com lama a 1 metro de altura, entendeu? Sabe, lama que derrubou muro, essas coisas todas. E aí, pela primeira vez, eu vi como a gente era insignificante diante de uma catástrofe ambiental. E esse não era das catástrofes mais violentas, entendeu? Mas a gente sempre vê na televisão, nas reportagens, a população mais pobre, entendeu? Sofrendo dessa coisa de enchente, sabe? Tendo que botar móveis em cima do outro, tirar móveis, ou sair, abandonar a casa. Mas na hora que estava acontecendo isso, eu, eu, eu fiquei muito aflita porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, eu tirei as crianças, entendeu? Botei numa casa vizinha que era mais alta, e aí voltei para casa, eu vi assim um sofá flutuando com a minha gata em cima. A única coisa que eu pensei é se eu tenho que pegar a minha bolsa com os documentos, entendeu? Mas eu não sabia o que fazer. Porque se eu tivesse a experiência que os pobres têm, entendeu? Ia lá pegar as coisas, alguns objetos de videocassete da época, não sei o quê, botar em cima dos armários, sabe? Me preparar para defender alguma coisa. Mas realmente eu não sabia o que fazer. E aí eu vi quão insignificante a gente é diante dessa catástrofe. Aí isso coincidiu com o Anderson Miller, que é um ator que eu já tinha trabalhado, e é filho do Anísio, que é o presidente da escola de samba Beija-Flor. A Beija-Flor ganhou primeiro lugar com um livro da Zeneida, com a história da Zeneida. E o Anderson estava em Belém do Pará, ligou de lá para mim e falou assim, Tizuca, você topa dirigir um filme que eu vou produzir? Eu falei assim, mas é sobre o quê? Eu falei, ele falou sobre a pajé, não sei, mas eu não associei uma coisa com outra. Aí ele voltou, me deu um livro para ler, eu li assim, uma noite. Fiquei apaixonada pelo assunto, entendeu? No dia seguinte fui conhecer a Zeneida, que estava no Rio de Janeiro, e saí de lá, assim, completamente amando essa mulher e as coisas que ela faz. Aí liguei para a Sena, minha amiga, e disse, Sena, você precisa ler um livro maravilhoso, é uma mulher fantástica, está aqui, vou te mandar o livro. Ela quase me bateu, né? Eu estou há anos querendo que você leia. Entendeu? Então foi assim que nasceu. Eu não querendo fazer, eu acabei fazendo. E nessa época da enchente lá em casa, a Zeneida pediu para a filha ligar para mim. Ela tentou várias vezes e não conseguiu falar comigo. Aí a Zeneida falou, disse, isso me contaram depois. A Zeneida virou para a filha e falou assim, deixa, essa mulher está precisando mesmo de um banho d'água. Entendeu? Tipo assim, fazer uma limpeza. E eu acho que esse banho d'água que foi a enchente que caiu na minha casa, que me disponibilizou a abertura para ficar ligada a esses problemas ambientais, entendeu? O filme em si é lindo, a fotografia é uma coisa assim tão especial. Uhum. E eu sei que você passou um tempo
Você tinha um tempo muito rente para você poder fazer esse filme, porque você queria fazer antes que Ah, a menina virasse 13 anos ou tivesse sua primeira antes que ela menstruação. tivesse que a Exato. primeira menstruação. E ela é muito especial nesse papel. Porque Impressionante. essa foi a idade que a Zeneida tinha e que ela tinha que decidir ser pajé, entendeu? E eu queria uma atriz que passasse pela mesma situação. É, e a menstruação para a mulher é uma virada, né? É uma mudança de vida assim, muito grande. Então, a mudança não era apenas no seu corpo, entendeu? Na sua sexualidade, como teria que ser também no seu pensamento, entendeu? Sabe? Na decisão da escolha da sua profissão, entendeu? Na escolha do seu destino. Né? Então, a gente procurou a Carol e eu falei assim, vamos filmar, senão ela vai ficar menstruada, né? Vamos filmar, vamos... Então, a gente pegou exatamente nesse momento que é fundamental. E você vê isso na tela, né? Então, o primeiro beijo que ela deu na vida, ela deu no filme, entendeu? A mãe dela estava assim, enlouquecida, querendo ver o primeiro beijo da filha dela. Então, essas coisas todas, sabe, coisas que eu queria capturar, porque dá uma verdade, sabe, que é muito interessante. Tem uma outra coisa também que eu achei muito interessante, em termos do uso comedida de efeitos especiais para você fazer o Boto quando ele vira homem e vice-versa, ou quer dizer, o shifting of his shape, né? É feito de uma forma muito, muito sutil, não é uma coisa assim. É, é, É muito lindo isso, eu acho muito acreditável. Né? Quando a Zeneida me contava sobre essas aparições que ela via, entendeu? Que ela tem descrições no livro, não sei o quê, é muito engraçado, porque lembra muito o Avatar, aquelas figuras do Avatar. Só que o Avatar foi feito depois, muito tempo depois que ela escreveu. Então, quando eu vi o Avatar, eu falei, meu Deus, tá aí estão os caruanas, as Zeneida, sabe, as guelras, entendeu? A figura azulada, tudo isso. Mas quando pensei em fazer, eu falei assim, a gente não tem aqui no Brasil estrutura de grana para poder fazer isso bem feito. Então, ia virar escola de samba, como a gente diz, né? Aquelas fantasias meio mal feitas. E aí eu não queria isso, porque eu estou trabalhando com espíritos, entendeu? E o espectador tem que assistir ao filme e acreditar que aqueles espíritos existem. Tinha que ser muito sutil. Quando ele perceber, já, entendeu? Já tinha acontecido, sabe? Um pouco nessa ideia. E a gente conseguiu a sucuri, trabalhamos várias coisas com a sucuri, tudo isso, então tinha que ser muito delicado. E eu fiquei muito preocupada com isso, entendeu? Mas você vê o resultado na tela. Quem fez a fotografia? Antônio Luiz É lindo. Soares Mendes. Lindo. Ele é muito bom. É lindo. Ele é muito bom. Vamos ver esse filme. Na época que a gente fez o coletivo de mulheres de cinema e vídeo, Sim. na tua cabeça, o que era a pretensão, o fim, por que estavam tentando fazer justamente esse coletivo? É, é engraçado porque hoje em dia tem muita mulher trabalhando no set, né? Produção, basicamente, agora é mulher, né? E já tem muitas entrando na área de fotografia. Já temos bastante fotógrafa, bastante assistente de fotografia, essas coisas todas. Mas, ainda assim, o privilégio é dos homens, né? Então, eu acho que... E depois também o mundo está muito voltado para esse assunto mulher, feminino, e empoderamento da mulher, direitos iguais, essa coisa toda. Eu acho que o Brasil não tinha como não entrar nisso. Particularmente, eu nunca tive problemas por ser mulher, ou pelo menos penso que eu nunca tive problema. Porque eu acho que é um privilégio, talvez, que eu tenha tido por ser neta de imigrantes, entendeu? Que atravessaram o planeta para vir trabalhar aqui no Brasil por uma questão de sobrevivência. Então, a minha avó foi pioneira, ela era muito assim,
metida, como a gente diz, ela é muito corajosa, né? Ela sabia que se ela não assumisse, entendeu, a liderança da família, a família ia perecer, né? Até porque o marido dela era fisicamente mais frágil, ele tinha bronquite asmática, ela tinha perdido o marido e o segundo marido era assim. Então ela assumiu a liderança na família, mas por uma questão de sobrevivência. E a minha mãe também ficou muito viúva cedo. E também teve que assumir a sua família, assim, ou assumia ou tinha que se casar com uma outra pessoa e viver na dependência. Então eu cresci nesse ambiente muito matriarcal. Então ninguém me falou que o mundo era dos homens. É. Eu, na verdade, só fui ter conhecimento desse problema depois que eu lancei o meu primeiro longa, que fez muito sucesso, assim, o Gaijin, Camisa da Liberdade, é que a imprensa vinha me perguntar assim, qual a tua dificuldade como mulher? Eu falei assim, bom, não tenho, não tive. Quer dizer, era como se, eu brincava muito que eu falava, sabe quando se coloca umas plaquinhas aqui no lado do burro, do cavalo, para ele andar sempre em frente? Era como se eu tivesse isso daqui aqui, e eu seguia sempre a minha meta, que eu queria dirigir, queria produzir, não sei o que. Então, nunca percebi que o mundo poderia ser dos homens, entendeu? Isso, quer dizer, pode ter me ajudado e talvez eu tivesse tanta convicção que o mundo era meu, entendeu? Que os homens não chegavam perto, não tentavam dificultar qualquer caminho. Mas eu acho, sim, que tem, sim, muito problema, entendeu? Mas, para mim, ainda o maior problema das mulheres é o medo. É o medo de que, mesmo teoricamente sabendo que o mundo pode ser delas, entendeu? A tradição histórica da mulher estar submetida a um comando masculino, a uma liderança masculina, é muito larga, entendeu? Então, eu acho que é muito natural que se tenha medo. Mas eu acho que também tudo isso está acabando, né? Eu vejo a minha filha, pois minha filha não tem nenhum problema ela não é uma pessoa que não tem preconceito, porque eu fiz questão que ela crescesse assim, sem ter preconceito, entendeu? E eu vejo hoje, eu acho muito bonito, ela acha esquisito quando alguém tem preconceito. E ela acha que o mundo, que ela tem todos os direitos, como dos outros. Ela não sente essa diferença. E foi muito diferente da educação que eu tive, entendeu? Eu fui conscientemente ensinando ela, dando para ela espaço para ela que avançasse no mundo assim, entendeu? E no meu caso, foi que não havia outra alternativa. As mulheres diziam assim, vai em frente, não dependa dos homens, entendeu? Mas já numa situação mais bélica, entendeu? A minha filha não. Eu falei assim, o mundo é seu, minha filha, vai em frente. E ela vai assim, livre. Ela nunca passou pela cabeça dela, entendeu? Que pudesse existir algum tipo de preconceito. Então, eu acho que existe sim, entendeu? É preconceito porque hoje eu vejo, consigo determinar, identificar, e às vezes até eu sou assim, meio eu cobro muito, por exemplo, quando alguém se submete a isso, entendeu? Então, então isso é um preconceito meu, da minha parte, entendeu? Então, eu acho, mas eu reconheço que existe, entendeu? E reconheço também que está cada vez menor, tá? Tá bom, tá bom. Agora tem no Facebook, agora tem todo esse grupo que é da Mulheres Brasileiras do Audiovisual, né? É uma forma de luta, né? Continua. Ah, e também tem... O que era mesmo? Estava me falando que eu fiquei até assombrada, eu não sabia. Não sei se o número de produções masculinas é maior do que das mulheres, né? Não sei, eu lembro que eu vi vagamente, assim, as diferenças, mas não sei dizer, não. Não estou preparada politicamente para defender. Bom, você terminou agora um filme absolutamente fascinante, né? Uhum. Você, como dizem em inglês, you wrapped up your most recent film, you're going to go into post-production now. Então, você, como se chama o filme?
O filme chama-se 1817, A Revolução Esquecida. É a história de uma revolução que aconteceu em Pernambuco, antes da independência do Brasil, em 1817, e que um grupo de militares, de padres, de comerciantes, entendeu? Inclusive donos de engenho, se juntaram para ir contra a monarquia, que explorava muito na época, entendeu? Todo o dinheiro ia para sustentar uma corte imprestável e ociosa que estava no Rio de Janeiro. E agora, o que tem de interessante nisso? É que o líder revolucionário, que era um exportador de algodão para a Inglaterra, entendeu? Um cara culto, tudo isso, ele se apaixonou por uma filha de portugueses. O pai dela era traficante de escravos. E os dois tiveram uma paixão grande, mas um amor proibido, porque o pai dela não deixava ele se casar, já que ele não suportava os brasileiros, que eles chamavam de mazombos. Então, dava a filha para um português caixeiro pobre, mas não dava para um brasileiro rico, entendeu? Então existe essa história de amor proibido. O casamento só pode ser realizado depois que houve a Revolução, porque aí o pai dela não teve como negar a mão para um dos governadores, eram 5 governadores. Então eles se casaram, foi um casamento que tinha um valor simbólico muito grande. E logo depois, essa revolução, esse governo revolucionário aí é dizimado pelos portugueses e o Domingos José Martins é morto, entendeu? Pelos militares portugueses e esquartejado, aquelas coisas todas. Então, o que é interessante é que eu propus contar essa história via a Teodora, essa menina de 18 anos, entendeu? Ela começa com 13 anos, se casa com 17 e 18 anos, depois que o marido morreu, ela começa a contar a história, entendeu? Então é uma história de uma revolução pernambucana, de um lugar machista, tudo isso, mas contado por uma menina, entendeu? Falar nisso, você transitou tanto quanto televisão, como cinema muito comercial, e as tuas próprias coisas. Então, eu queria uma comparação, né? O que era você trabalhar na televisão, até que ponto que você trouxe uma visão cinematográfica para a televisão, e os filmes que você fez, por exemplo, com a Xuxa, que eram extremamente... quer dizer, Fantasiosos. Não, mas eram extremamente populares, extremamente... Eu comecei com cinema autoral, muito autoral, que foi a história da minha família, tudo isso com Gajinho, Caminhos da Liberdade. Depois fui Paraíba Mulher Macho. Eram os filmes autorais produzidos assim, à custa de muita luta. E aí fui chamado para fazer televisão. Foi Daniel Filho que me chamou. Quando ele me chamou para fazer o primeiro grande trabalho que eu fiz, que foi O Pagador de Promessas, que é um clássico da nossa literatura e da teatro, e que foi prêmio de cinema em Cannes, entendeu? Era para fazer uma minissérie. Eu cá pensei, o Daniel não vai querer que eu faça o que o pessoal da televisão faz. Ele quer que eu faça aquilo que eu estava fazendo fora, que era o meu cinema autoral. Então eu tentei traçar dentro de uma produção em série de televisão, mas uma imagem, digamos assim, do meu olhar para o mundo. O texto era do Dias Gomes, mas eu queria botar câmera. Então, na hora de botar câmera, eu queria a verdade maior daquela realidade nordestina, sertaneja, esfomeada, entendeu? E a televisão, naquela época, não abordava esse tipo de assunto. A televisão naquela época era muito glamour, né? Era muito publicidade, né? Então, eu lembro que eu virava assim, eu não quero nada contra a luz, aquela luz, a aura, né? Que dá uma graciosidade na fotografia. Ao contrário, eu quero a luz a favor. Eu quero o sol batendo na cara, eu quero ver as gretas aqui da pele do sertanejo, tudo isso. Eu quero ver aquela cor rosa, limão que tinha nas casas, assim, entendeu? Então, na fotografia, a gente foi buscar um jeito de filmar que trouxesse uma realidade mais próxima, uma imagem mais próxima daquela realidade, entendeu?
Então, fiz isso. Houve um outro problema lá dentro, porque houve um corte grande, porque o texto tinha realmente politicamente, naquele momento, era coisa que falava sobre sem terras, de pobre tomando terra Que ano que era isso? Isso foi em 86, não. 86, 87. Foi na época da Constituinte. Exatamente. Então, na Constituinte estavam discutindo exatamente o caso dos sem terras. E aí a Ministério falava sobre isso, e aí fizeram pressão na TV Globo, entendeu? Como é que a TV Globo botava um programa desse no ar com uma clientela assim de bancos latifundiários, não sei o que, entendeu? Mas, e logo em seguida eu fui chamado para fazer uma novela na TV Manchete, que era uma novela de cunho histórico também, chamada Cananga do Japão, que de Japão não tinha nada. Cananga do Japão era o prêmio, era o perfume que as prostitutas usavam, as prostitutas desse lugar chamado Praça 11, entendeu? E é a história do nascimento das escolas de samba, entendeu? Que era a Cananga do Japão, que era uma espécie de uma boate onde as pessoas dançavam, e ali depois eles passaram a sair para a rua, entendeu? Sambando, e assim surgiu a semente da escola de samba, entendeu? E foi uma novela muito bem escrita, muito gostosa de fazer, entendeu? Mas a gente estava brincando que esse assunto assim histórico é sempre uma coisa que me atrai e acabo me chamando para fazer, entendeu? Aí logo depois surgiu uma oportunidade de fazer a Xuxa. E por que eu fui fazer? A Xuxa era um fenômeno aqui no Brasil. Era um fenômeno. As crianças ficavam enlouquecidas. E eu estava com filhos pequenos que estavam me cobrando um filme infantil. Diziam que eu só fazia filme para adulto, que não fazia filme para criança. Entendeu? Estavam me cobrando mesmo. E a minha sobrinha, ela fazia aquelas coisas que a Xuxa usava e achava que tinha virado o poder de Rei Midas, entendeu? Que virava a Xuxa. Eu achava isso muito estranho. E quando eu vi a minha filha, que tinha menos de um ano, e não entendia nada, entendeu? Não era uma pessoa assim, para fazer a cabeça. Eu não ficava botando música da Xuxa para ela ouvir, entendeu? Mas na hora que um dia ela estava comigo no banheiro, a televisão estava ligada, começou o programa da Xuxa e ela foi balançando a bunda cheia de xixi com aquela. Como fala, como é o nome daquele que a gente põe? Fralda, aquela fralda cheia de xixi. Foi na frente da televisão e começou a balançar ali no ritmo da música. Eu falei assim, essa mulher é poderosa, a Xuxa é poderosa. Aí eu virei e falei, eu quero estar junto. Eu quero ver o que é isso, o que significa isso, entendeu? E aí, coincidiu da Marlene Matos, que estava gerenciando a Xuxa naquela época, de me chamar para fazer o Lua de Cristal. Aí quando eu vi o roteiro, eu não gostei do roteiro, entendeu? De quem era o roteiro? Não lembro, era um monte de gente, não sei o quê. Aí eu falei para Marlene, por que a gente não conta a história da Maria da Graça, que é a Xuxa? A menina que morava no subúrbio e que teve que ralar, estudar, entendeu? Fazer um monte de coisa para chegar onde ela chegou. Para as crianças saberem que você não vira uma poderosa mulher só porque botou a Xuquinha, entendeu? E fica cantando música da Xuxa. Para você chegar a ser alguém no nível que se essa é a tua meta, você tem que estudar muito, tem que trabalhar, tem que ter disciplina, entendeu? Eu queria passar esse dado para as crianças. E aí a gente contou a história da Maria da Graça, que depois vai virar uma cantora, tudo isso, entendeu? Um mundo de contos de fadas. Mas antes ela sofreu com a família, sofreu com um monte de coisa. E aí, acho que a gente conseguiu. E foi uma coisa tão verdadeira que passou tanto para as crianças que o filme foi um absurdo, entendeu? Deu quase 6 milhões de ingressos, entendeu? Aí depois aí a Xuxa me chamou para fazer um outro, que já não era coisa do meu interesse. Mas a gente estava entrando numa fase muito complicada, que foi a época do Collor. Ah, sim, porque Entendeu? acabou o Embrafilme. Acabou o Embrafilme. Então, coincidiu um pouco com isso, aí fui fazer alguma coisa para televisão, mas
não era muito bem o que eu queria, mas era o que tinha para fazer na época, entendeu? Porque era impossível você levantar grana para fazer uma produção sua. E hoje em dia, com a Ancine, com todos os incentivos, etc., como está? O problema maior é que eu gosto de filme de grande produção, de grande figuração, de filme de época, não sei. E esses filmes, entre captar, realizar, botar na tela, levam 10 anos, entendeu? É muito demorado. Então, agora eu não estou com muita paciência. E nesse momento que nós estamos vivendo, está muito difícil, porque as empresas estão mal das pernas, não têm lucro e, portanto, não pode fazer uso das leis de incentivo. Eu acho que uma coisa impressionante, eu sempre lembro que Richard Attenborough levou 20 anos para fazer Gandhi, né? E às vezes, você conceber uma ideia, fazer, realmente conseguir levar à tela, é um trajetório, nas melhores das hipóteses, ele já é longo, né? Eu tenho alguns exemplos assim, de longa data de filmes que eu não consegui fazer por falta de investimento mesmo, entendeu? Mas eu acho que faz parte. Se você quer fazer alguma coisa que não está dentro dos padrões, entendeu? Isso custa dinheiro, custa tempo, custa um monte de coisa. Se você quer fazer um filme dentro dos padrões, é muito fácil, rapidinho você levanta dinheiro. Mas eu tenho alguma coisa que Freud explica e eu não me interesso, entendeu? Não me dá tesão. Você viu agora, acabei de falar sobre uma proposta de uma coisa difícil para filmar, que tem uma ameaça, sabe, da comunidade local, entendeu? É difícil de levantar, difícil em todos os tempos, mas esse tipo de filme me interessa. É quase como se estivesse me desafiando, entendeu? E eu acho que é muito. E nosso papel como cineasta é revelar aquilo que não é revelado, entendeu? Eu acho que na hora que você assume que existe uma diferença, você dança, entendeu? Você já se coloca por baixo, eu acho. Mas o que é que teus filhos Não é porque, por exemplo, no papel de diretora, no set de filmagem, como falar, liderança máxima. Na produção tem o produtor e no set tem o diretor. Então, ter autoridade faz parte do meu dia a dia profissional, né? Então, eu falo com as pessoas com autoridade. Até porque é muito importante a tua equipe saber o que você quer. Se você fala com segurança e confiança o que você quer, o filme vai bem. Se o diretor tem dúvidas e titubeia, a equipe dança e teu filme vai mal. Então, a prática vai mostrando. Então, eu sempre fiz questão de mostrar firmeza no set de filmagem, com todo mundo. Não importa se é fotógrafo, se é o bebe água ali, ou se é o figurante, não sei o quê. E aí você vai se acostumando a ser autoritária, quase, entendeu? Aí um dia eu estava lá em casa, meus meninos, assim, brigando com os filhos, eu tenho 3 filhos. Aí um deles virou para mim, o Ilia, que tem mais bom humor, virou e falou assim, mãe, aqui em casa você não é diretora, não. Entendeu? Então, é engraçado que isso me chamou muita atenção e aí eu percebi o quanto eu levava para a vida pessoal o meu comportamento como diretora, entendeu? E aí não sei se é bom ou se é ruim, entendeu? Só que eu faço esforço para ser mais delicada. Eu faço esforço para pedir favor, eu faço esforço para não ser tão autoritária, né? Mas aí você vai, na hora que o pau está comendo, a luz está indo embora, então você ainda tem que entregar mais 3 cenas, sei lá, entendeu? Não tem, eu berro como se fosse um sargento, entendeu? Porque eu acho que é um jeito de fazer todo mundo grudar naquela vontade e você conseguir fazer o filme. E isso faz com que, na minha vida pessoal, eu tenha eu tenho não, mas eu acabo sendo mais dona de mim, entendeu? O que é muito arrogante. Quem vê de fora
algumas pessoas têm medo, outras pessoas me acham assim, muito arrogante, entendeu? Então tem um preço que não é tão agradável, que eu não gosto, mas também tem uma hora que eu vou pensar, o que eu vou fazer, entendeu? A minha profissão me determinou ser assim, entendeu? E a minha condição de mulher, de uma família de imigrantes, me determinou ser assim. Eu sou assim. Quem quiser que chegue perto. Porque chegando perto eu sou legal. Você é bem legal. Como eu falo, esse jeito de me expressar de uma forma autoritária é apenas um jeito. A essência, o conteúdo aqui é de alguém que quer fazer alguma coisa delicada, entendeu? Que faz um filme delicado, não sei o quê, ou pelo menos com algumas coisas que tenham mais sensibilidade, entendeu? Não quero perder minha sensibilidade, entendeu? Então, eu acho que é como se até esse formato autoritário fosse necessário para criar uma defesa, para guardar, para proteger a coisa delicada que eu quero colocar no conteúdo dos filmes. Mas na hora que eu escolho fazer, eu vou contar a história a partir de uma mulher, não é olhar, quer dizer, não é exatamente olhar feminino. Isso daqui é, teoricamente, uma posição de defender as mulheres. Porque eu vou fazer o olhar que eu tenho, com esses vícios todos masculinos que eu fui adquirindo durante a minha trajetória, com o jeito de ser, com a minha vida pessoal. É meu olhar. Aí não é nem feminino nem masculino, é o que eu sou, entendeu? Agora, eu posso escolher um personagem feminino para contar a história, entendeu? E vou tentar entender esse personagem feminino como ela vê a história. Aí talvez faça uma diferença. Mas o meu olhar não é nem masculino e nem feminino, entendeu? Quer dizer, não sei se é isso. Mas quem convive comigo, chega perto, me convive na intimidade, sabe? Às vezes eu tenho que ter uma relação com atores com mais intimidade, me faz de gato e sapato.